Dando seguimento ao meu vídeo intitulado Muhammad não é o Espírito da Verdade anunciado por Jesus, filho de Maria, que comprova essa realidade numa perspectiva corânica e bíblica, abordarei agora a questão: há alguém que reflita sobre Pompeia? Poderá perguntar: o que tem Pompeia a ver com Muhammad e o Espírito da Verdade? Bem, é simples. Fui-vos enviado para abordar alguns dos vossos pontos de discórdia. Pompeia, bem como o relato da Surata 36 sobre os dois mensageiros acompanhados por um terceiro, atesta 4 coisas. Em primeiro lugar, o envio dos apóstolos. João 17:18. Assim como me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Os apóstolos foram, por isso, enviados. Mateus 10, 40 e 41. Quem vos recebe a mim, recebe-me, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem acolhe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Em segundo lugar, os apóstolos, tendo sido enviados, pregaram o evangelho, seja em Pompeia ou no exemplo da Surata 36, Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Depois virá o fim. Jesus, filho de Maria, não pregou para além das fronteiras de Israel, mas a sua mensagem transcendeu as fronteiras de Israel. E o Alcorão atesta-o através do exemplo dos 2 apóstolos feitos mensageiros, reforçados por um terceiro, que, testemunhando o evangelho ao longo da sua viagem, advertiram esta cidade descrita na Surata 36, tal como advertiram Pompeia. Pompeia é inegavelmente um testemunho visível do que aqui declaro, conservando os vestígios de um castigo divino que lhe sobreveio. Como está escrito, porque é que ele não viaja para que tenha corações para compreender e ouvidos para ouvir? Pois não são os olhos que se cegam, mas os corações nos seus peitos. Em terceiro lugar, a menção de uma cidade punida implica necessariamente o envio de mensageiros. Em primeiro lugar, como indicado pelo versículo que tem diante de si, este encontra-se na Surata 28, versículos 59, bem como em Amós 3, versículos 6 e 7. Em quarto lugar, o Alcorão afirma que Alá envia o Espírito sobre quem ele quer de entre os seus servos, para que possam advertir sobre a hora. Recapitulando, Jesus envia os apóstolos. Os apóstolos, munidos do testemunho do Evangelho, advertem ao longo do caminho. Algumas cidades advertidas são punidas, o que sem dúvida atesta que os apóstolos foram de fato designados mensageiros. Portanto, havia mensageiros entre Jesus e Muhammad, não advertiram com uma mensagem própria, mas através de uma revelação conhecida de que foram testemunhas. Jesus disse que se ele não partisse, o Espírito não viria ter com os apóstolos. Isto prova que Muhammad não pode ser o Espírito da Verdade, dado que antes dele, como atesta o Alcorão, houve uma interrupção entre os mensageiros, e os apóstolos, designados como mensageiros, assumiram a missão do Messias de Israel sem interrupção. O que aqui estou a dizer testemunha que o Espírito foi derramado. E esse Espírito derramado, esse poder que vem do alto, é o que o Pai tinha prometido. Portanto, para os apóstolos dizerem que Muhammad é o Espírito da Verdade, é negar não só o cumprimento da profecia no derramamento do Espírito, mas também o que é mencionado na Surata 36, bem como os vestígios deixados em Pompeia e nos seus arredores. Veja, a fé daquele que foi o único que acreditou entre o seu povo e que foi contado entre os honrados, testemunha a verdadeira promessa contida no Evangelho. Não me refiro aqui à reformulação distorcida desta promessa pelo demônio banido, através
das diversas ideologias forjadas sobre o Evangelho, mas a misericórdia prometida e concedida às ovelhas escolhidas durante o tempo desta graça. Então, quem quer refletir sobre Pompeia? O que aqui estou a dizer, os seus mestres não disseram. Este é um sinal com que o meu Senhor e o vosso Senhor me concederam para atestar a minha veracidade. Quem deseja refletir sobre Pompeia? Sentem-se seguros do plano de Alá depois de serem lembrados da lei de Alá? Pergunto-lhes: e quanto a Pompeia? Quem advertiu Pompeia? Por que tal punição sobre Pompeia? Por que é que Pompeia está hoje a ser exposta a todos os que desejam ser cautelosos? Está Pompeia isenta da lei de Alá referente às cidades punidas? Na verdade, vocês sabem muito bem que não. Foram os apóstolos, enviados como mensageiros, que advertiram Pompeia antes de ser castigada. Isto, sem dúvida, atesta a universalidade da mensagem do Evangelho. Aqui, muitas das posições defendidas pela maioria das seitas que afirmam seguir o Alcorão estão a ruir e não serão restauradas. Fui enviado a vós como os apóstolos foram enviados no seu tempo, advertendo-os com base no Alcorão, ao mesmo tempo que estabeleço as ligações entre as Escrituras. Quem testemunha que o Alcorão é, de facto, uma lembrança abençoada do que as Escrituras antigas contêm? Uma lembrança abençoada do Todo-Poderoso, irmãos e irmãs.